Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do canal Ledocast. É uma alegria gigantesca te receber para compartilhar mais um pouquinho acerca do reino de Deus, das coisas de Deus. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se você tá voltando, que legal, que bom que você voltou. Não esquece de curtir, compartilhar, comenta no final. E se você é novo, te inscreve para você estar recebendo toda semana. A gente tem episódios novos falando sobre espiritualidade, liderança, igreja, vida com Deus. E eu tenho certeza que vai ajudar você bastante. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho de um tema que está muito quente no meu coração e não é de agora. Na verdade, esse tema ele queima no meu coração há muitos anos, né? E hoje eu quero falar sobre o avivamento no norte. Eu creio que nós estamos vivendo já há algum tempo um mover do Senhor poderoso. A verdade, gente, é que quando nós começamos a Link Church em 2017, foi debaixo de uma visão que Deus nos deu. Eu orava no meu quarto de oração e eu tive uma visão. E a visão era como que uma bomba de poder caindo bem no centro da cidade de Belém, e essa bomba se espalhava para os quatro cantos. Nessa época eu era pastor de jovens num bairro distante, quase em outro município, quase em Coraci, e o Senhor me comissionou para vir para o centro da cidade e iniciar algo. Naquele ano nós iniciamos a Link Church na sala da minha casa, e as reuniões começaram com reuniões de oração e de busca. E eu me lembro, toda reunião a gente colocava as nossas mãos em direção à cidade, nas janelas da minha sala, e nós orávamos, clamando por Belém, clamando pelo norte do Brasil, clamando por um avivamento do Senhor, sabe? E eu creio que essa bomba que nós vimos nessa visão é uma bomba de poder de Deus, uma bomba de prodígios, de milagres, de maravilhas, de salvações, de um mover genuíno do Senhor. Sabe, ao longo da história, gente, nós vamos ver vários movimentos de Deus. Se você for estudar a história da igreja, você vai ver que Deus, ele tem se movido na terra há milhares de anos, na vida de homens de Deus, na vida de igrejas, de movimentos, em muitos lugares, e não foi diferente também aqui em Belém. Belém é um território que Deus escolheu, sabe? Eu creio que Belém é uma geografia que Deus, ele escolheu. E também nós estamos vivendo tempos específicos, sabe? Porque eu creio que aqui existe um povo que decidiu responder com fé, com unidade, com oração. E o que a gente está vendo hoje aqui no norte do Brasil não é algo repentino, sabe? O que a gente está vendo é resultado de sementes plantadas há gerações antes de nós. Na verdade, eu sempre digo isso, nós não somos aqueles que são detentores do mover ou que produzem avivamento. Não. Nós não produzimos nada. Na verdade, o que nós estamos fazendo é orando por um derramar do Senhor. E Ele tem derramado algo novo. Desde a chegada dos primeiros avivalistas aqui na nossa cidade, há anos atrás, trazendo um mover pentecostal para a nossa região, que se alastrou pelo Brasil e por outras nações. Eu creio que nos dias atuais é um tempo de nós clamarmos, faz de novo, sabe? E é isso que nós temos feito como Link Church. Há 7 anos, 8 anos nós temos orado. Deus faz de novo, Deus move, Deus traz algo fresco, algo genuíno, um mover sobrenatural do Senhor, sabe? Independente das falhas, dos erros dos homens, continua levantando uma geração apaixonada, que não se vende, que não se troca, que busca a santidade, que busca a realidade do reino de Deus, sabe? E a gente não somente tem orado por isso, como a gente tem declarado isso. Desde a primeira conferência que nós organizamos para a cidade em 2021, nós organizamos uma conferência chamada Revival Conference, que significa conferência de avivamento, né? E o tema da nossa conferência lá em 2021 foi, eu lembro bem, foi Faz de Novo, né? Faz de novo em nosso tempo. Então a gente vem pedindo ao Senhor que faça algo de novo, algo que Ele já fez há 100 anos atrás. A gente tem orado, Deus, um novo despertamento,
um novo sopro do Espírito, um novo mover do Senhor. E essa tem sido a nossa oração. 2021, esse foi o tema da conferência, Faz de Novo em Nosso Tempo. Em 2022, o tema foi unidade, né? O tema foi unidade, e nós baseamos lá em João 17, que justamente é a oração sacerdotal de Jesus, onde ele pede ao Senhor que o Senhor seja um conosco, assim como nós somos um. Então, Jesus ele tem feito esse clamor para que nós, como igreja, sejamos um, caminharmos em unidade, não em partidarismo, não em placa de igreja, não em divisão, em rebeldia, dissensão. Não, nada disso. Jesus tem nos convidado a vivermos em unidade. E a gente trouxe em 2022 esse tema da nossa conferência, unidade, né? Como essa declaração profética, como essa oração, Deus, une a tua igreja, junta o teu povo, porque um povo unido tem muito mais força do que um povo desunido. Em 2023, o tema da nossa conferência foi manifesto, e foi baseado em Romanos 8:19. E, na verdade, foi um ano em que nós escolhemos esse tema, porque nós queríamos trazer com força a ideia de que a igreja de Jesus não está calada e que nós fomos chamados para nos manifestarmos como filhos de Deus nesses dias, né? Então, isso traz mais uma vez esse convite, não a um lugar de passividade, mas a um lugar de ser sal da terra, luz do mundo, trazer transformação na sociedade, né? Trazer transformação não na igreja, dentro da igreja, mas fora dela. Aonde quer que nós estejamos, sejamos sacerdotes, sejamos aqueles que ministram o reino de Deus, aonde quer que for. Em 2024, Deus nos deu o tema Atos, né? E onde nós falamos também da importância, mais uma vez, de sermos aqueles que vivem os atos do Senhor na terra. Aqueles que são boca de Deus para pregar o evangelho, para orar pelos enfermos, para profetizar, né? Para expulsar os demônios, se necessário. E esse foi um ano. Então você vê, cada ano de conferência é um tema profético. Quando foi 2025, eu creio que o Senhor ele nos deu um novo chamado. E o chamado de 2025 foi de nós ficarmos quietos. 2025 foi um ano que Deus, como igreja, para Link Church, para mim, ele pediu que nós ficássemos quietos. Foi um ano de reset, foi um ano de nós avaliarmos, recalcularmos a rota, ouvirmos o que Deus tinha para os próximos anos. E foi justamente nesse contexto que nós ouvimos falar que estava vindo para Belém uma conferência, né, que na verdade é maior que uma conferência, estava vindo para Belém um movimento chamado Descend. Se você não sabe, o Descend é um movimento mundial de cristãos que se juntam em estádios, né, para orar, jejuar. Esse movimento começou dessa forma, em oração e jejum, e agora o alvo principal é uma ativação para envio missionário, envio para as igrejas, envio para as nações, envio para vários lugares para nós levarmos o evangelho de Jesus Cristo. E Belém, gente, Belém foi escolhida como cenário para ser um dos estádios, para ser o representante do norte. Então, talvez você não consiga enxergar isso, sabe? Mas eu quero te trazer justamente esse entendimento. Você que me acompanha aqui, você que é cristão, você que tem ouvido esses podcasts e tem entendido, cara, Deus escolheu Belém. E eu acredito que, de alguma forma, nesses últimos 8 anos de ministério no centro da cidade que Deus nos colocou aqui, há 8 anos, né? Eu creio que Deus tem soprado isso sobre Belém. Como eu te trouxe todo esse apanhado histórico das nossas conferências proféticas para a cidade, eu creio que o Descende em Belém não é algo por acaso. E eu também não vou dizer que é porque a gente se levantou, não é isso. Na verdade, eu creio que o Senhor está levantando uma geração. Eu creio que o Senhor está levantando um povo que tem entendido e discernido esse mover sobrenatural que Ele quer trazer. Eu creio que os temas que nós trouxemos e que nós temos pregado não são desconectados. São capítulos de uma mesma narrativa que iniciou há mais de 100 anos atrás na nossa cidade. Esse Deus despertando a sua igreja para a unidade, para uma identidade cheia do Espírito Santo e para as missões, para o envio, né? Para o equibalo, para o envio de jovens avivalistas, homens e mulheres que carregam o reino, levando esse fogo de Deus aonde forem, sabe? E hoje nós vemos esses sinais claros de avivamento,
né? Eu nunca imaginei ver grandes denominações se unindo, né, para promover um evento interdenominacional, né? Eu vejo já a nova geração, né, de pastores, de jovens, né, se unindo e trazendo isso, e entendendo que Deus ele quer fazer algo novo, e entendendo que há um sopro do Senhor genuíno e novo. Então, eu creio que esse é um clamor coletivo, não simplesmente por um evento, mas porque eu creio, porque eventos vêm e vão, passam, mas eu creio que as experiências que acontecem nesses eventos, elas marcam sobrenaturalmente. Eu sou fruto de uma conferência. Eu tive o meu chamado ministerial em uma conferência no ano de 2007. Eu era um garoto, eu era um jovem que fui atropelado pela presença do Senhor. E daquele dia em diante, gente, eu nunca mais fui o mesmo. Não deu mais. Eu ainda tentei voltar para a vida que eu tinha. Não deu mais. Eu fui atingido, marcado. E eu creio que daqui de Belém, assim como missionários vieram lá da Europa plantar algo aqui, eu creio que Deus vai começar a enviar jovens daqui, talvez para a Europa, talvez para a Oceania, talvez para a América do Norte, talvez para a África. Eu creio que daqui sairão missionários, pastores, líderes que vão avivar não somente o Brasil, mas avivar também as nações. Que Deus te abençoe. Se você crê nisso, nesse episódio profético que nós fizemos aqui hoje, comenta aí embaixo, diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Curte, comenta, não esquece de se inscrever no canal. Deus abençoe e vamos continuar orando, vamos continuar intercedendo por esse avivamento no norte do Brasil, porque dos rios da Amazônia eu creio que vão fluir ondas de avivamento para as nações. Deus abençoe e a gente se vê. Valeu!